Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar do ciclo do nitrogênio. De todos os ciclos biogeoquímicos, esse para a gurizada é o mais complicado, mas também, infelizmente, é o que mais cai no Enem e o que mais cai no geral nos vestibulares. Então, a gente sabe, né? É uma coisa que nos assusta, cheio de seta, cheio de nome, mas fique bem tranquilo que essa aula é muito completa, mas a gente vai falar com passo a passo, bem direitinho, cada uma das etapas. Então é muito importante, você repara que nos primeiros segundos de aula fica baixado, você dá aquele pausa, tira um print, ou faz o esquema, e a partir daí a gente vai completando todos os passos que tem aqui. Lembro também, claro, quanto mais completa é uma aula, mais assustadora ela fica. Mas você, querido estudante do professor Samuel Cunha, tem que estar preparado para qualquer vestibular, seja um mais simples, ou seja aqueles mais hardcore, também. Então vamos falar completinho do ciclo do nitrogênio. Primeiro, a gente tem que entender, o nitrogênio, a maior reserva de nitrogênio no planeta Terra está na atmosfera. É a atmosfera. Gente, 80%, entre 78% e 80% da nossa atmosfera é gás nitrogênio, N2. Então repara aqui, ó. A gente está respirando, está 80% quase do que entra de ar nos nossos pulmões é nitrogênio. É claro, a gente não consegue pegar esse nitrogênio a partir dos alvéolos e distribuir para o nosso corpo, senão seria muito fácil o ciclo do nitrogênio, né? Tchau, professor, tranquilo, peguei, utilizei nitrogênio, depois a gente libera. Não, não é assim que acontece. É claro que o oxigênio a gente incorpora a partir da respiração, isso é lógico. Inclusive, você teria que assistir a aula do ciclo do nitrogênio, mas do oxigênio, mas o nitrogênio não. Ele tem que passar por uma série de processos para poder chegar nos animais, para que a gente tenha ele. Agora perceba que o nitrogênio ele é muito importante. Ele está nas proteínas e nos ácidos nucleicos, principalmente, estão em outros compostos também. Mas te liga, lembre-se, se você ainda não assistiu a nossa aula de proteínas, você tem que assistir. As proteínas é o que difere eu de você, de todos os seres vivos. Porque, veja bem, a gente é da mesma espécie, tranquilo. Só que por que a gente tem cor de olho diferente? Por que a gente tem pele de cor diferente, cabelo? Por que nós somos diferentes? Em última análise, porque nós produzimos proteínas diferentes. O composto orgânico mais abundante no nosso corpo são as proteínas. Disparado o composto orgânico. O inorgânico é a água, não confunda. Orgânico é a proteína. Então, em todas as proteínas tem nitrogênio nelas. Além disso, o nosso material genético, o DNA e o RNA, também tem nitrogênio. Ora, lembre-se das bases nitrogenadas, A, T, C, G e no RNA, U. Perceba que então o nitrogênio ele faz parte dos seres vivos. Cara, tem DNA? Tem que ter nitrogênio. Tem proteínas, os organismos têm que ter proteínas, tem que ter nitrogênio. Mas eu disse que nós não conseguimos incorporar esse nitrogênio diretamente. Então como é que a gente consegue esse nitrogênio? Veja, é sobre isso que nós vamos falar. Quando a gente fala do ciclo do nitrogênio, te liga que em alguns livros, em algumas provas, pode vir azoto em vez de nitrogênio. Mesma coisa. O mais famoso é nitrogênio, mas aqui a informação é completa. Perceba que o ciclo do nitrogênio é dividido em 3 etapas. Fixação, nitrificação e desnitrificação. Isso já é um resumão, tu já sabe. Bom, então falou em ciclo do nitrogênio, tem 3. Isso aqui é o resumo. A fixação pega o nitrogênio atmosférico e transforma em amônia. Amônia, beleza. A nitrificação pega amônia e transforma em nitrato. Só que isso ocorre em 2 etapas, eu vou falar para vocês, fica bem tranquilo. E a desnitrificação pega esse nitrato e devolve para a atmosfera. Por isso que é um ciclo. Então perceba que o que aconteceu aqui? Nós pegamos o nitrogênio de forma inorgânica, que está na atmosfera, isso aqui é inorgânico, transformamos ele, colocamos ele nas proteínas, no DNA, no RNA, ou seja, eles estão fazendo agora parte de moléculas orgânicas e depois ele transforma, o contrário também acontece. Então é um ciclo, isso que está acontecendo, o ciclo do nitrogênio. É lindo, é charmoso e é muito importante que a partir de agora você estrale os dedos, eu já tomei meu chimarrão amargo agora, toma o teu chimarrão, faz as tuas anotações que essa aula vai ser bem completinha, a gente vai falar o passo a passo, todas as dúvidas,
que vocês têm, que normalmente os alunos têm, eu falo aqui. E no final dela, eu vou ainda resolver um exercício ali bisurado para que a aula fique bem contextualizada. Beleza. Tudo começa, tá aqui a atmosfera ali, isso aqui é o ar, atmosfera. Beleza, tá lá. Só que nós não conseguimos incorporar, nem nós, nem as plantas. A grande maioria dos seres vivos não conseguem pegar esse N2 e colocar nas suas moléculas. Nós não conseguimos, as plantas também não. Então, quem é que tem que participar disso? Lembra, bactéria. A gente fala, professor, bactéria é tudo ruim. Gente, se não fossem as bactérias, se a gente falasse assim hoje, acaba as bactérias do mundo. São inúteis. A gente morre também. Um exemplo está aqui, olha só. Existem, basicamente, vamos falar primeiro da fixação, 2 grupos de bactérias que fazem a fixação. O que é a fixação? Transformar esse N2 e utilizar ele para o seu metabolismo. E quando utiliza esse N2 para o seu metabolismo, ela acaba liberando amônia. Lembra que a fixação é do N2 para amônia. Agora perceba, o primeiro grupo são bactérias do gênero Rhizobium, são muito importantes. Estas bactérias vivem em nódulos nas raízes, aqui está ampliado, né? Esses pontinhos azuis. São como se fossem tumores nas raízes de plantas leguminosas, como feijão, como a ervilha. Plantas leguminosas têm esses nódulos. E elas estão ali. Mas, professor, por que elas estão ali? Primeiro, elas invadem, né, a partir de pelos absorventes, invadem e ali elas começam a se multiplicar. E aqui dentro elas conseguem fazer essa fixação. Então perceba que para a planta é muito bom. Essas plantas leguminosas, elas podem viver em solos pobres em nitrogênio, justamente por causa dessa relação que elas têm de benefício para os dois, de mutualismo entre elas leguminosas e essas bactérias do gênero Rhizobium. Bom, então essas bactérias estão pegando esse nitrogênio e transformando aqui em amônia e fazendo com que a planta consiga absorver o nitrogênio. Em contrapartida, estas bactérias Rhizobium, elas também estão aproveitando do metabolismo da planta, a partir da fotossíntese, tirando moléculas que elas podem utilizar também no seu metabolismo. Então é algo bom para os dois. Os Rhizobiums ganham, as plantas ganham, essas leguminosas. Muito importante, tá? Muito importante. Agora, existe um outro grupo de bactérias que não estão vivendo nos nódulos de leguminosas, mas estão de vida livre no solo. Então aqui elas, aqui, ó. Aqui. Imagina um solo de uma plantação. Basicamente são as cianobactérias e as azotobacter. Lembra que eu disse? Nitrogênio pode ser chamado de azoto. Ó, azotobacter. Estas bactérias estão de vida livre. E olha o que elas fazem. Elas conseguem pegar o N2, o nitrogênio, o gás nitrogênio atmosférico, e fazer a fixação também, transformando ele em amônia. Não é que transforma, utiliza e como produto do metabolismo, libera amônia. Claro, amônia tem nitrogênio também. Beleza. Então você sabe que tem 2 grupos, uns que estão nos nódulos e outros que estão aqui. Só que também eu coloquei esse raiozinho. Tu fala, professor, que raios é este raio? É porque quando ocorrem descargas elétricas na atmosfera, a energia é tão grande que pode romper a ligação tripla entre esses 2 nitrogênios. O nitrogênio então reage com o oxigênio, cai na chuva, e aí ele pode seguir um ciclo também, pode seguir pelo ciclo do nitrogênio. Mas tá, professor, nós estamos falando de ciclo bio-vida, biogeoquímicos. Coloquei porque aqui é a aula completa. Mas normalmente os vestibulares não cobram essa partezinha aqui, só sabe que isso pode acontecer também. Bom, então perceba que a primeira etapa é a fixação do N2 para o NH3. Perceba que esta planta que está absorvendo, que está tendo um baita benefício ali de conseguir nitrogênio, quando ela morre, ela também vai liberar em forma de amônia. Sobre isso eu vou falar aqui. Então guarda essa informação. Agora vamos para a segunda etapa do ciclo do nitrogênio, que é chamada de nitrificação. Nada mais é do que amônia ser transformada em nitrato. Mas isso não ocorre tão fácil. Amônia, nitrato. Não. Tu não consegue transformar amônia em nitrato direto. Primeiramente, a amônia deve ser transformada em nitrito. E o nitrito vai ser transformado em nitrato. Então são 2 etapas, A e B. E aqui estão. A etapa A é chamada de nitrosação. E a etapa B, nitratação. Eita, quanto normalmente os vestibulares não cobrem esses 2 nomes. Eu coloquei aqui. Você pode saber que chama de A e B porque são em 2 processos. Este primeiro vai pegar amônia e bactérias do gênero Nitrosomonas pegam essa amônia e transformam em nitrito. O nitrito, anota aí, eu falei para você já ter feito aquele esqueminha. O nitrito é tóxico, não é bom para as plantas, elas não querem absorver, é tóxico. Mas rapidamente, outro gênero de bactérias
né, do gênero Nitrobacter, e vai pegar esse nitrito e vai transformar em nitrato. O nitrato, sim, ele é muito bom para as plantas. As plantas adoram absorver nitrato. É a principal fonte de absorção das plantas, é o nitrato. Perceba que este processo de amônia para o nitrito é a quimiossíntese. As plantas utilizam amônia, as bactérias utilizam a amônia para produzir a sua energia. Elas fazem quimiossíntese como produto é o nitrito. Então perceba, vamos de novo que eu sei que é bem abstrato, é bem difícil. Nitrificação é amônia e nitrito, nitrito e nitrato. Termina aqui. Quem é que faz a primeira? Nitrosomonas, que pega a amônia e transforma em nitrito. Quem é que faz a segunda etapa? Etapa B? Nitrobacter, que pega o nitrito e transforma em nitrato. Tranquilo até aí. Vamos dar uma pausa agora. Perceba que essa primeira etapa, que eu chamei de A, é chamada de nitrosação, e a etapa B, aqui que eu chamei de B, é chamada de nitratação. Professor, volto a dizer, preciso decorar todos esses nomes? A resposta é, seria o ideal, né? Mas o principal é você entender o processo. Depois os nomes, eles vêm na sua cabeça, ou até quando você estiver fazendo uma questão de vestibular, acaba lembrando. Tranquilo, professor? Entendi que tem a fixação, entendi que tem a nitrificação, que agora se transformou em nitrato. O nitrato é muito importante para as plantas, elas absorvem nitrato. E qual é a terceira etapa? É a desnitrificação. Ou seja, o nitrato que parou aqui, ele é devolvido, ele é transformado, o nitrogênio, em N2, que é o da atmosfera. Então repara que bactérias que aqui estão, elas utilizam o nitrato para o seu metabolismo e como produto liberam o N2. O gás nitrogênio que volta para a atmosfera para reestabelecer novamente todo um ciclo. Você fala, tá, professor? Beleza. Eu entendi que está na atmosfera, eu entendi que tem bactérias que fazem a fixação, tanto em leguminosas quanto de vida livre, entendi que outras bactérias fazem da amônia o nitrato, passando por nitrito que é tóxico, e que outras bactérias, chamadas de bactérias desnitrificantes, você pode anotar, bactérias desnitrificantes, pegam o nitrato e devolvem para a atmosfera. Beleza. E onde é que a gente está nisso? E aí que entra o charme de tudo. Perceba, gurizada, quando as plantas incorporam... Olha como a cadeia alimentar é bonita. A ecologia é linda. A gente arrepia estudando ecologia porque tudo faz sentido. Então aqui as plantas. As plantas absorveram, tanto as leguminosas quanto essas aqui estão absorveram nitrogênio. Então elas estão repletas de nitrogênio. Ora, se elas têm DNA, se elas têm RNA, se elas têm proteínas, elas têm que ter absorvido o nitrogênio. Então elas crescem, elas se desenvolvem. Sem nitrogênio as plantas não conseguiriam se desenvolver. Aí chega lá um herbívoro e come elas. O herbívoro come as plantas. E eles se desenvolvem também. Chega lá nós, por exemplo, carnívoro, faz aquele churrascão e come a carne, come um herbívoro. Então o nitrogênio que foi incorporado pela planta chega para o herbívoro, que chega para nós, por exemplo. Tu pode trocar esse ratinho aqui por nós, ali, por qualquer outro animal. Imagina uma cadeia alimentar aleatória na tua cabeça. Você pode desenhar aqui, apaga ele, desenha nós aqui, ó. Bodybuilder, cheio de proteína, né? Bom, então perceba que esse N2 que estava na atmosfera, que a gente não pode botar para dentro na respiração, ele chegou até nós porque bactérias fizeram a fixação, outras a nitrificação, as plantas absorveram o nitrato, os herbívoros comeram a planta, ou a gente pode comer um alface, a gente pode estar como sendo os consumidores primários, a gente pode estar se alimentando de vegetais, né? E aí chegou até nós o nitrogênio. Então o nosso corpo está repleto de nitrogênio. Agora perceba, quando um animal, quando uma planta morre, decompositores, esses que estão aqui amarelos são decompositores, eles fazem a decomposição e transformam novamente, ou melhor, devolvem esse nitrogênio para o solo, né, para o ambiente, em forma de amônia. Aí ele vem direto para cá. Perceba que o ciclo, aqui ele parte da metade. Ele não está fazendo a fixação. As bactérias, os fungos ou bactérias que fazem a decomposição devolvem direto para a amônia. E a amônia vai passar novamente por esse ciclo aqui. Também as excretas. Poxa, os animais liberam excretas, as chamadas excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas também sofrem a decomposição e são transformadas em amônia. Isso acontece a todo momento. E repara que o ciclo do nitrogênio, ele se torna simples quando você entende esse mecanismo. Desculpa, gente. Também muito chimarrão. A ecologia, ela faz
todas essas ligações. Por isso que normalmente dentro da biologia, a gente estuda a ecologia no final de tudo. Por um motivo muito simples. Você já entendeu o que é uma célula, já entendeu o que é bioquímica, aqui você já estudou os ácidos nucleicos, DNA e RNA, já estudou as proteínas, já estudou tudo. E agora encaixa. Lembra que eu sempre falo, nas aulas de introdução, eu sempre falo para vocês, nas aulas de introdução ao curso de biologia, que esse curso, a biologia, é como se fosse uma rede, uma teia gigantesca de aranha. E todos os pontos estão interligados, por mais distantes que eles estejam. O ciclo do nitrogênio é um exemplo lindo. E quando a gente entende esse ciclo, a gente já passa a gostar dele. Eu gosto, às vezes eu fico namorando esse ciclo. Ai, que coisa bonita, né? Porque realmente é. E tudo faz sentido. Agora eu vou dar, né, aquela última olhada assim, para ver se ficou alguma coisa para explicar para vocês. Vamos ver quanto tempo tem de aula, tá tranquilo? Então olha só, gente. Beleza? Eu acho que não faltou nada, não. Só quero retomar novamente com vocês uma coisa. Esse ciclo está completo aqui. É claro que se você estudar um nível superior, você vai ver que aqui tem umas transformações das moléculas um pouco mais complicadas, que claro, isso nenhum vestibular eu já vi cobrar até hoje, porque é nível superior ou até mais. Se você vai estudar uma bioquímica avançadíssima desse ciclo, você vai ver que tem outros processos, é claro, né? Sabe que é até engraçado? Você está estudando isso aqui, possivelmente está fazendo uma graduação, já está fazendo graduação, talvez de biologia, talvez não, ou porque quer passar no vestibular. Imagina que você quer passar em medicina. Bom, quando você passa em medicina, você faz lá os 6 anos de graduação e se forma médico. É engraçado quando a gente conversa com algumas pessoas, as pessoas chegam para nós e falam assim, tô com uma dorzinha aqui, o que vai ser? Aí tu fala, poxa, mas eu sou psiquiatra, não entendo dessas coisas. Eu entendo muito do psique humano, da cabeça das pessoas. E as pessoas têm essa ideia de que só porque você é médico, você sabe tudo de tudo. Não, na graduação a gente tem uma visão geral de tudo, sabe um pouco de tudo. Mas é a especialização depois que te torna. A biologia é outro exemplo. É engraçado porque a gente está caminhando assim, olha aquele pássaro, aquela ave, qual é a espécie? Meu Deus, tem mais de 1 milhão de espécies de organismos descritos. Se a gente for saber tudo, a gente ia enlouquecer. É a mesma coisa aqui. Você não precisa saber o ciclo de tudo 100%, até porque daí seria loucura, né? A gente acaba esquecendo depois. O importante, e o que eu passei aqui, isso aqui é uma aula completinha, volto a falar. Ensino médio hardcore, segunda fase federal. Mas o importante aqui é você entender realmente como funciona todo esse ciclo, entender a ligação dele. A partir daí, tudo faz. Lembra que eu disse para vocês dessas leguminosas? As leguminosas que estão absorvendo nitrogênio aqui. Tu fala, tá, professor? E aí? Ela tá feliz da vida porque ela tá tendo, a partir dessa relação com os rizóbios, nitrogênio. E aí? Qual a importância dela? Ela também vai morrer. Quando ela morrer, vai sofrer decomposição e a amônia vai ser liberada aqui seguindo o ciclo. Vale lembrar que essas plantas, já falei para vocês, elas são importantes porque, mesmo as leguminosas em solos pobres em nitrogênio, elas podem ser plantadas uma vez que elas conseguem seu nitrogênio. Ok, pessoal? Então agora eu vou colocar uma questãozinha só para contextualizar tudo isso aqui e aí a gente volta aqui para finalizar. Fica ligado. Vamos responder uma questão sobre o ciclo do nitrogênio da Universidade Federal de Viçosa. Então, olha, isso aqui está um esquema bem interessante. O esquema refere-se à parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Os números de 1 a 4 correspondem às etapas que estão envolvidas na dinâmica do ciclo. Então nós temos aqui, do gás nitrogênio, né, que a gente pode botar o gás nitrogênio, que é o N2, para a amônia. Aí aqui nós temos a fixação. Só vamos deixar aqui para organizar. Fixação. Da amônia para o nitrito. O que é da amônia do nitrito e do nitrito para o nitrato? Ambas são nitrificação. Então dá para colocar aqui, nitrificação. E aqui também, nitrificação. Lembra que a nitrificação ocorre em 2 etapas, A e B. E do nitrato para o nitrogênio, nós temos a desnitrificação. Então é um processo contrário. Desnitrificação. Repara que isso aqui é interessante. Lembra que, infelizmente, a gente tem que saber alguns nomes. É claro que se você não lembra de cor esses nomes, na hora da prova você vai ler eles no enunciado aqui, ou melhor, nas opções de resposta, e aí você vai conseguir associar numa boa. Mas aqui já está organizado, a questão está feita. Agora, olha só, assinale a alternativa que contém 2 correspondências incorretas. Então, fixação em 1, está certo? Então não pode, não são as 2 incorretas. Aqui tu já pode riscar. B, desnitrificação em 2.
Tá errado, né? 2 é nitrificação. E nitrificação em 3. Pulei. Desnitrificação em 2 está errado e fixação em 4 está errado. Então, A, B, as duas estão erradas. Mas vamos adiante, olha só. Nitrificação em 2, tá certo? Então já não pode ser, porque tem uma certa. D, desnitrificação em 4, tá certo? Então já também não pode ser. A questão se torna fácil no momento que você sabe os nomes de cada uma desses processos do ciclo biogeoquímico, ou seja, não é difícil. Você tem que sempre se lembrar, entender o que está acontecendo aqui. Claro, eu separei uma das mais chatinhas que pode cair no vestibular, para você se preparar sempre do ponto de vista mais difícil dessas questões. Então vamos responder essa questão da Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná, sobre o ciclo do nitrogênio. Considere as seguintes etapas dos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e os micro-organismos que delas participam. Então, 1. Transformação do nitrogênio atmosférico, tá, N2, em amônia. Quem é que faz isso? Seriam as bactérias e fungos decompositores? Não. As quimiosintetizantes? Também não, estão mais adiante no ciclo. As bactérias desnitrificantes não fariam o contrário, né? Nem seria amônia, mas eles transformariam em gás nitrogênio atmosférico. Então sobra a D, né? 1. Quem faz são as bactérias associadas com associação mutualística com as raízes, ou seja, são os rizóbios, né, como a gente acabou de ver na aula. 2. Transformação de amônia em nitritos e nitratos. Bactérias que fazem, ou seja, que pegam essa amônia e transformam lá nos nitritos e nitratos. Quem são elas? Decompositores? Não. São as quimiosintetizantes. 2. 3. Transformação de substâncias nitrogenadas, ou seja, substâncias nitrogenadas em amônia, são as excretas nitrogenadas, como a gente viu também na aula. Portanto, aqui sim é na A. E claro, sobrou aqui a 4. Transformação de amônia em nitrogênio. São as bactérias desnitrificantes, porque eles vão pegar a amônia e vão transformar em nitrogênio. Então fica aqui. Ó. Bom, vamos dar aquela conferida. Ok, beleza. Fica a alternativa E. Fechado, gabarito, aí está. Feito, gurizada, e só para finalizar agora, assim, última informação, esse processo de transformação da amônia em nitrito é uma oxidação, ocorre oxidação da molécula, perde elétrons. E o nitrito para nitrato também é uma oxidação, só para contextualizar, ok? Fica aqui o meu grande abraço para todos, te convido a, se não conhecer então, se não conhecer a minha plataforma Biolândia, né, um mundo inteiro de biologia, também vai estar aqui na descrição, o link e tudo mais. Se você não se inscreve, se não é inscrito no meu canal, por favor, dê aquela força, deixe a sua inscrição e deixe teu like felpudo, sempre é o que ajuda e o que motiva o professor a seguir produzindo vídeos aqui para o YouTube. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.